E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse shortinho aí, gente, que é muito fácil de se fazer. Bem rapidinho você faz. Eu fiz esse short numa manhã, tava com um pedacinho de retalho parado aqui em casa, então resolvi fazer. Então eu fiz ele utilizando a máquina doméstica e apenas a overlock e ficou assim, gente. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que eu vou fazer ele. Primeira coisa que eu fiz, gente, foi dobrar o meu tecido. Eu dobrei ele formando apenas 2 camadas de tecido, porque a lateral do meu short estava um pouco mais larga. Então, se eu dobrasse ele em 4, não ia caber perfeitamente o short para eu conseguir cortar. Então, dobrando dessa maneira, eu tenho mais espaço para poder cortar o meu tecido. Nessa parte aí do gancho, eu tô separando a parte que vai ser para a parte das costas. Essa parte vai ser a primeira que eu vou cortar. Então, eu vou posicionar aí o meu tecido de uma maneira que eu veja que ainda vai sobrar espaço para eu conseguir cortar a parte da frente. Foi por isso que eu dobrei o meu tecido em 2 ao invés de 4. Agora, nessa parte aí do gancho, eu vou ter que aumentar essa medida, porque essa parte vai ser da parte das costas. Então, eu aumento assim na hora que eu vou cortar nessa parte aí. E ao redor do short, na parte do cós, eu deixo 3 dedinhos. Aí no gancho, eu deixo 1 centímetro. Nessa parte aí do gancho do entrepernas, eu vou deixar 3 dedinhos. E nessa parte aí do barrado, eu deixei 2 dedinhos. O gancho do entrepernas tem ali que ser maior, justamente porque essa é a parte do fundo do short. Se você deixar pequeno, depois vai incomodar. Agora eu vou começar a cortar o cós do meu short. Eu vou cortar com 3 dedinhos acima, para depois eu dobrar esse cós e colocar um elástico. Esse short, gente, que eu tô usando como base de corte, ele não tem elástico, tá? Mas ele é um short que fica bem folgadinho no meu corpo. Se você for fazer esse short, eu recomendo que vocês cortem aí na parte do cós um pouco mais largo, nessa direção aí que eu tô mostrando com esse tracinho. Você deixa um pouco mais largo para você colocar um elástico, porque senão depois você não vai conseguir vestir. Então deixa um pouquinho mais folgado na hora que você for cortar o cós, que aí vai dar mais certo. Depois eu segui cortando o short conforme as marcações que eu já tinha falado anteriormente. E como vocês podem ver nessa parte que eu tô mostrando aí, eu fiz essa leve curvatura na parte do barrado. E por que eu fiz essa leve curvatura? Porque depois, na hora que eu for costurar a bainha desse short, vai facilitar demais. Então foi assim que eu cortei a parte de trás desse short. Agora eu tenho aí as duas partes que são a parte das costas desse short. Bora agora cortar a parte da frente. Esse foi o espaço aí que eu deixei para cortar a parte de frente desse short. E agora eu vou posicionar ele para fazer o corte. Eu vou começar, gente, arrumando o short para que só fique aparecendo a parte do short que corresponde à parte da frente. Vocês estão vendo ali que nessa parte do cós, essa parte aí é mais baixa, então tenho que passar essas medidas na hora que eu for cortar o short também. Então eu vou dobrar o short dessa forma. Ainda tá aparecendo parte do short que corresponde à parte de trás, como por exemplo, ali no gancho. Eu vou esconder esse excesso de tecido que é da parte de trás, só pra ficar a parte da frente do short mesmo. Então eu escondo dessa forma aí que eu tô mostrando. Aí em cima, essa parte aí de trás, que é do short, eu também escondo também, pra não me atrapalhar na hora do corte. E agora, gente, eu vou começar a cortar. Vou deixar o espaço também para poder fazer a bainha desse short. Então, é tudo questão de você saber organizar direitinho o tecido aí para você poder cortar. Vou começar cortando a barra. Eu vou deixar essa leve curvatura. Da mesma forma que eu deixei na parte de trás, eu também deixo aí na parte da frente, porque isso vai facilitar na hora que eu for costurar a barra. E nessa parte aí da frente, eu só deixo 1 centímetro de margem de costura e vou cortando assim, gente, em volta. Não tem segredo, é só fazer isso. Na parte de cortar o cós, gente, quando você estiver cortando esse gancho subindo aí pra parte de cima, eu recomendo vocês deixarem mais larguinho, do jeito que eu falei pra vocês deixarem na parte de trás do short. Eu tô usando um short, gente, que ele fica bem folgadinho no meu corpo, esse short fica caindo em mim. Então, por isso que eu não tô deixando a mais, assim, mais alguns centímetros de margem, tá? É porque esse short já fica muito folgado em mim. Então, eu não tenho necessidade. Mas se você for cortar, usa um short que já fica bem folgadinho em você, pra depois você não ter esse problema. Porque se você não deixar essa parte mais folgada, na hora que você for botar um elástico, vai ficar muito apertado e o short não vai se vir. Então, deixa essa parte aí mais larguinha, tá? Aumenta um pouco. Nessa parte aí de cima, gente, eu marco os 3 dedinhos, tá? Que da mesma forma que eu deixei 3 dedinhos lá na parte de trás do short, eu vou deixar aí nessa parte da frente. Eu tô conferindo aí pra depois não cortar o
o short maior do que se deve. Então assim, gente, eu vi que 2 dedinhos tava bom. Então eu só aumentei 2 dedinhos e cortei. Esse corte foi um pouquinho inclinado, tá? Não foi totalmente reto não, porque na parte da frente tem uma leve caída. Agora eu vou começar a costurar. Vou fazer o fechamento de gancho da parte da frente e da parte das costas também. Vou fazer essa costura aí na máquina overlock. Primeira parte do short costurada, a parte costas também. Eu vou colocar estampa com estampa dessa forma aí que eu tô mostrando e vou costurar as laterais. Depois eu vou costurar essa parte aí do entrepernas, tá? Respeitando essa curvatura que eu fiz aí na barra para depois costurar ela direitinho. E também vou fechar da mesma forma na máquina overlock. Agora, gente, tá aí na parte que vai ser a parte do cós. A parte da frente tá com a leve caída, do mesmo jeito que tava no short que eu usei como referência de corte. E agora eu vou colocar o elástico. O elástico, gente, ele tem assim uns 3 dedinhos do meu, né? Enfim, eu vou medir dessa forma. Eu vou colocar o elástico em cima do short, conforme eu tô mostrando, tá? E quando eu vejo, gente, que já tem uma boa quantidade de elástico, assim, pra eu poder colocar nesse short e ele não ficar caindo, aí eu corto. Eu corto muito no olhômetro, tá? No meu caso ali, ó, só 4 dedinhos menor. Enfim, eu ainda vou cortar esse elástico, tá? Eu não vou colocar um elástico com essa largura no short, porque ele tá muito largo. E quando eu cortar, conforme eu tô mostrando aí, ele vai esticar ainda mais. Vocês estão vendo essas listrinhas que tá aparecendo no elástico? Enfim, eu vou cortar com a tesoura bem no meio dessas listrinhas. Então eu corto. Quando eu cortar, gente, esse elástico vai ceder ainda mais, tá? Não vai só ceder o tanto que eu mostrei agora, não. Ele vai esticar um pouco mais. Esse pedacinho de elástico você guarda pra utilizar em outra pecinha depois. E tá aí o elástico que eu vou costurar em volta desse short. Para costurar o elástico, gente, não tem segredo. Eu vou prender ele aí na máquina overlock e eu vou puxando bem pouquinho, não é muito, tá? Eu vou puxando aos pouquinhos até eu completar de costurar esse elástico em volta do cós desse short. Eu começo prendendo aí na overlock e depois eu levo lá para máquina reta. Ou então, se você tiver galoneira, você pode levar para sua galoneira e rebater esse elástico. Eu não tenho galoneira, então vou rebater ele lá na minha máquina reta mesmo. Quando você chegar no finalzinho, é só você sobrepor uma ponta do elástico por cima da outra e depois levar lá para máquina. Agora eu tô fazendo o barrado desse short aí na parte da overlock para quando eu levar para máquina já rebater o elástico do cós e também já fazer a bainha desse short. Na minha máquina doméstica existem alguns pontos que dão elasticidade assim no tecido e não vai arrebentar fácil. Tem esses zigue-zague 3 pontinhos. Tem também esse outro ponto aí que é um ponto reto mais reforçado, que ele faz 3 pontos, né? E deixa bem reforçado. E tem o zigue-zague normal. Eu tava em dúvida em qual desses pontos eu iria utilizar, se ia ser o zigue-zague 3 pontinhos ou então o ponto reto mais reforçado, mas eu decidi, gente, usar esse ponto reto que ele é mais reforçado. Eu já tinha costurado uma peça anteriormente usando ele e até agora não arrebentou. Esse ponto, gente, ele é um pouco mais lento, então você precisa costurar com bastante paciência, tá? Pra você não se estressar. E aí na máquina eu vou rebatendo o elástico com o short voltado assim pra parte da frente, tá? Eu não faço isso pela parte do avesso, eu gosto de rebater assim pela parte da frente. Eu não estico o tecido, eu apenas endireito o elástico para que ele costure de maneira uniforme. Agora, gente, eu vou para a parte da bainha desse short e na bainha desse short, como o short ficou bem folgadinho na parte das pernas, né? Então eu não costurei com o ponto reto mais reforçado, eu costurei com o ponto reto comum. Mas você poderia também estar costurando com o ponto zigue-zague se você quiser. Enfim, gente, o short ficou desse jeito. E esse, gente, é o resultado do short, tá? Eu já tô vestida com ele. Na parte aí das pernas ficou mais folgadinho. Como eu disse, o short que eu tinha usado como base de corte, ele é bastante folgado. Aí, gente, ó, como vocês podem ver, não ficou apertado. O short era muito folgado em mim, então eu não precisei deixar ele maior para poder cortar o tecido. Enfim, gente, ficou desse jeitinho aí. Eu também, no vídeo anterior, gente, eu também fiz um top 100% forrado, tá? Com o próprio tecido. É esse daí, para quem quiser ver também. Dá para usar esse top como conjuntinho com o short ou então como uma peça separada que dá para vocês usarem com outras roupas. Aí, gente, eu tô mostrando o avesso do top que eu fiz e a parte da frente, como eu disse,
Foi um top 100% forrado. Para quem quiser ver, é só procurar o vídeo anterior que eu vou deixar aqui, né? O link para ele. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.